Livros da Playmobil. Tudo rasgado. Isto foi de uma das cenas da escola. Estou a chorar. Era um livro de puzzles. Deixa-me dizer. Ainda tem cá as peças todas, mas está todo partido. Os anos passam pelas coisas também. A cuscar. Alô, alô, maltinha! Eu hoje nem me vou meter com rodeios, só vou perguntar outra vez como é que vocês estão, como é que anda a vida, como é que têm sido estas semanas, e venho trazer-vos a um dos cantinhos mais especiais de sempre, que é a minha infância. Pelos primeiros clipes que vos apareceram, pelos primeiros vídeos que foram vendo ou que estão a ver neste preciso momento, já sabem mais ou menos sobre o que é este vídeo. Livros infantis. Livros infantis. Não são livros infantis quaisquer. Não são os livros infantis que nós vemos hoje nas lojas. São essencialmente os livros da Anitta, que eram da minha mãe, e trouxe de bónus este porque ele é fofinho, basicamente. Hoje vou falar-vos sobre o meu verdadeiro primeiro gosto por leitura. E vamos puxar de umas histórias engraçadas. Porquê? Porque se vocês já viram este videozito que está a algures por aqui, que eu vou deixar nos cards de qualquer das formas, mesmo que eu tenha, entre muitas aspas, mentido um bocadinho lá, eu falo da minha história com leitura e com escrita e porque é que comecei a gostar de escrever e quando é que comecei a gostar de ler. E lá eu digo que só comecei a gostar de ler no secundário. O que eu acho que não falei foi do facto de que os verdadeiros primeiros livros que eu gostei de ler foram os livros da Anitta. Porquê é que isto é engraçado? Porque eu não sabia ler. Ou seja, estas perolazinhas, todos rebentados, isto é só um bocadinho, porque a minha mãe tinha uma coleção de livros da Anitta gigante. E eu não podia trazê-los todos. Ainda se estragava alguma coisa, eu tenho-lhes mesmo muito, muito amor. E os livros da Anitta, a minha mãe contava-me as histórias. E eu era apaixonada por estas ilustrações. Apaixonada. Eu a seguir vou mostrar um bocadinho por dentro mesmo delas. Mas eu era maluquinha pelos desenhos, pelas pinturas, e eu queria replicá-los. Mas além de tudo eu decorava as histórias. A minha mãe contava-me as histórias e ela conta que eu depois já as sabia sem ela precisar de contar. E o primeiro que está aqui já é tudo, que é a Anitta está doente. A minha mãe diz que eu contava esta história de trás para frente e frente para trás, porque ela me a contou 30 vezes. Mas, por exemplo, a Anitta das 4 Estações era um que eu passava o tempo todo a tentar replicar-lhe os desenhos. E eu acho que não... trouxe. A Anitta no teatro. Eu, algures, tenho um desenho desta imagem da Anitta. Eu até acho que é de uma ou outra que está cá para dentro, mas era da cena da capa. E eu não o encontrei quando estive a dos meus avós e queria muito, muito, muito ter encontrado. Eu acho até que é desta cena. Desta. Isto já fica um cheirinho para quem não conhecia o quão lindas eram estas ilustrações, meu. Por amor à santa. Mas estes foram os meus primeiros verdadeiros gostos por leitura. E eu sabia que queria trazer cá, porque é mesmo uma parte muito, muito especial da minha infância. Da minha mãe a contar que eu memorizava as histórias e que depois já as contava. E que quando não as memorizava, as contava pelas ilustrações. E eu hoje queria mostrar-vos um bocadinho destas histórias.
E a Anitta era assim, tipo, uma menina, uma criança que tomava conta do irmão mais novo, que ia passear, que tinha os amigos dela, que tinha as tias, que tinha a família, que tinha tudo. E depois, tipo, cada livrinho contava assim uma aventura, entre muitas aspas. E eu cresci a adorar a Anitta. E eu, se eu encontrar, eu vou colocar fotos do que eram as bonecas da Anitta depois também. Que na altura vinham naquelas revistas que se compravam, tipo, naqueles quiosques das avenidas. O meu avô chegou-me a comprar mais do que uma. Só que aquilo ia aumentando tipo pelos fascículos. A primeira era sempre a mais barata. Eu, se eu não me engano, era a Anitta da escola. Eu que digo, se eu encontrar foto, eu sei que eu não vou encontrar foto das minhas bonecas mesmo, mas se eu encontrar foto na net, eu coloco o que era a foto da boneca da Anitta. E eu adorava, 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 adorava. Mas se calhar o que eu tenho mais marcante mesmo é o facto de eu memorizar as histórias e do facto que eu queria pintar as cenas. E depois que, por exemplo, é que eu trouxe uns muito específicos, porque eram aqueles a que eu tenho tipo mais memórias agarradas. O da Anitta Mamã, que é dela tomar conta do irmão mais novo. Além de que era uma coisa muito, muito própria para mim. Porque eu fazia de babysitter da minha irmã mais nova há muito tempo. Muito, muito tempo. Nena, eu amo-te. Era muito porque eu depois queria fazer as ceninhas que eu via nos livros com as minhas bonecas. Ou seja, as que eram assim, a fazer das mais velhas, depois as bonecas que eram bebés. Ou seja, eu queria replicar as ceninhas que eu via nas ilustrações. Ou seja, eu o que eu digo, eu trouxe aqueles a que eu tenho tipo mais memórias agarradas e que eu olhava mais vezes e que eu replicava mais os desenhos. Era giro. Será que vocês gostavam que eu tentasse fazer uma recriação de uma ilustração da Anitta? Se gostassem, se for uma coisa que vocês tenham interesse, deixem nos comentários, porque acabou de me aparecer essa ideia e eu achei que era giro. O livro do Cesto da Páscoa vai ficar para o fim, porque eu vou mostrá-lo todo, porque ele tem poucas coisinhas e ele é muito, muito fofo. E o meu espanto é como é que este livro está inteiro até hoje. Mas agora vamos focar aqui mesmo nas histórias da Anitta. Porque, como eu disse, eu escolhi trazer aqueles a que eu tinha mais apego e que eu sabia mesmo as histórias todas, ou que tinha tipo uma memória muito específica. Aqui da Anitta Mamã era a mesma coisa que eu lembro-me de querer replicar as coisas que se passavam no livro com as minhas bonecas. A ceninha dela com o irmão, a ir passear o irmão. E se vocês virem, tipo, isto eram livros da minha mãe. Estes livros passaram pela minha mãe, por mim, pelas minhas irmãs. Agora acabaram no sótão dos meus avós, como vocês viram nos clipes iniciais, mas estiveram lá em casa durante muito tempo. Muito tempo. Eu tinha um grande apego. E eu sou muito pessoa de pensar que se as coisas já não vão servir para mim, se não vão servir para ninguém que esteja assim à minha volta, eu gosto muito de doar coisas, de ir fazer entregas com a minha mãe a tipo locais que aceitam doações, quer de livros, quer de brinquedos e essas coisas. Lembro-me de fazer isso mesmo desde novinha. Mas os livros da Anitta eu confesso que nem a minha mãe me permitia, porque eram dela, mas se fosse por mim eu também não os dava, porque tenho mesmo grande apego. E quase todos os livros começavam com esta entrada. Eu acho que tenho aqui um que é com a outra. Sim. E outros eram com esta, que tinham tipo ceninhas dela dos outros livros. E eu, particularmente, era a minha preferida. Era muito fofa. Mas o da Anitta Mamã, que foi por isso que eu quis começar, tinha assim tipo. Olhem para isto. Estes bonequinhos eram a coisa mais fofa de sempre. Eu queria achar mesmo aqui a ceninha dela com o gato. Opa, eu não aguento. Já não há ilustrações tão bonitas em livros infantis, para meu desgosto. E eu. Era o Pantufa e o Pompom. E eu não me lembro do nome do irmão dela. Ou pelo menos do irmão mais pequenino, porque eu acho que me lembrava do nome do outro. E era esta ceninha que eu acho que queria, tipo, vestir os meus genucos e vestir as minhas bonecas para fazer as mesmas ceninhas que via nos livros. E a Anitta Mamãe eu tenho muito essa memória. Aqui, o da Anitta no teatro, eu lembro-me especificamente de quando fiz esse desenho e eu adorava tê-lo encontrado quando estive a mexer nas coisas no sótão para poder deixar aqui o que é que eu achava que conseguia fazer. Mas eu lembro-me muito bem de levar este livro para a casa da minha avó e de quando desenhei e que queria fazer tipo as dobrinhas no vestido. Era muito específico, era muito específico. O da Anitta no jardim e mais qual? E o da Anitta no parque
Eu não me lembro porque é que eu gostava tanto deles, muito sinceramente. Lembro-me que li este livro, ou a minha mãe leu-me este livro também montes de vezes, porque eu lembro-me muito bem daqui de uma das ilustrações. Eu acho que era esta. Era. Dos miúdos pequeninos a correrem nos triciclos. Eu lembro-me muito, muito bem desta ilustração. E no Na Anitta no Jardim, se eu não me engano, também era pelas paisagens. Porque se vocês repararem, quase tudo parecem tipo aguarelas, meu. Isto é lindo! E tipo. Eu lembro-me bué bem disto. Uns nenúfares, oh my god. E eu. Além deste vídeo, eu tenho mais um planeado. Porque encontrei coisas que eu escrevia, às quais não vejo há muito tempo. E vamos fazer ainda um react dessa parte. Mas isto tem sido tipo grande a reviver de memórias. Eu lembro-me muito também destas ilustrações. Ou seja, eu acho que estes dois são aqueles que assim, tipo, que eu trouxe mais porque me lembrava de gostar muito deles do que propriamente por terem sido assim os mais marcantes. Os mais marcantes foram aqui estes dois primeiros e vão ser aqui estes dois últimos. A Anitta das Quatro Estações. Eu acho que a seguir ao A Anitta Está Doente foi aquele que eu mais ouvi, que eu mais li e que eu mais vi. Porque era o livro com mais cores e com mais coisas diferentes. E eu lembro-me muito bem da ilustração dela com os brincos de cereja. Porquê? Porque eu depois também queria replicar. Também queria meter cerejas nas orelhas a fazerem brincos. E onde é que ela para? Ai, coitadinha, tenho medo de mexer nestes livros e disto se estragar. Opa! Digam mesmo, se por acaso tivessem interesse que eu fizesse um vídeo a fazer uma recriação de um desenho da Anitta. E que eu acho que seria bem fofo. E queria bem ver o que é que eu faria nesse caso. Eu queria encontrar o da parte dos brincos de cereja, porque eu sei que é deste. Eu sei que é deste. Exatamente. Sim, aqui está ela sentada em cima da árvore, com os brincos de cereja, que eu tentei fazer muitas vezes na minha infância. E eu queria ver, porque eu acho que é neste também que há aqui uma ilustração muito grande dela com o cão. Aliás, eu não sei se era esta. Eu não sei se era esta. Mas eu lembro-me que era também uma coisa que eu tentava bem fazer. Ah, era este, que a minha irmã dizia que tinha medo do cão. Porque o cão estava a ladrar ao corvo. E a minha irmã tipo, meu Deus, o Pantufa está zangado. Oh pá, não, mas lembro-me bem, bem. E desta dela a tentar varrer as folhas. Porquê? Porque eu achava interessante tipo as poses onde eles metiam os bonecos. Eu queria pintar igual. E lembro-me também. E também me lembro muito bem porque esta final faz-me bem lembrar o Anitta Está Doente. Porque é mesmo com as mesmas roupinhas. E eu achava isso mesmo fofo. Porque eles faziam para fazer os personagens sempre mais ou menos parecidos. E eu não me lembro quantas vezes me foi lida e eu li esta história. Ou no caso eu decorei esta história. Vocês até conseguem ver que eu acho que é o que está mais estragado daqueles que eu trouxe. O Anitta da Festa das Flores. Uma das razões pelas quais eu não o trouxe é porque ele nem lombada já tem. Tenso. Eu não me lembro se tirei fotos ao resto dos livros. Mas se tirei, vocês depois veem. Mas o Anitta Está Doente, eu lembro-me que gostava bem das paisagens do inverno. E aqui, este desenho com o gato aqui. Opa. Não, a sério. Isto foi-me lido tanta vez. Eu já sabia a história de cor. A minha mãe é o que ela mais mencionava. Eu lembro-me dela, tipo, de se gabar entre muitas aspas de mim. Porque eu decorava as histórias. E esta era aquela que ela mencionava sempre. E eu juro, tipo, isto pareciam quase lápis de cor e aguarelas. Eu nem sei. Estes aqui pareciam bué lápis de cor, os dela com o avô. E depois era engraçado, porque o avô dela fazia-me lembrar o meu avô. E se eu nunca mostrei uma foto do meu avô aqui, também vou meter. Também vou meter. Espeto aqui com uma foto minha pequenina com o meu avô. Opa. E depois onde é que está ela com a tia Lúcia? É o dela com a tia Lúcia aqui. O gato e o Pantufa queriam entrar. Eu consigo subir para a cama sem fazer barulho. Eu durmo no tapete, prometo o Pantufa. Ai, eu vou chorar. Não. Não podem entrar porque a Anitta precisa de dormir. O repouso é o melhor remédio. Vocês não gozem comigo. Espero que vejam este vídeo com o carinho com que eu estou a fazê-lo, porque eu tentei não abrir muitos livros. O que eu fiz foi basicamente o que eu mostrei nos vídeos. Os que eu vi mais foi aqueles que eu sabia que não ia trazer.
Para agora isto ser genuíno, porque eu realmente não olho para eles há muito tempo, desde que foram para a casa dos meus avós. Porque quando estavam lá em casa, é o que eu digo, eu usava-os muito como inspiração para pintar. Mas depois nunca mais sequer olhei para tal coisa. Já há boi tempo que andava a dizer à minha mãe e à minha irmã para me os trazerem para eu gravar isto. Mas aproveitei que agora fui a casa nesta última semana e além de me ter sabido pela vida, pude finalmente trazê-los. E pronto, e lembro-me muitíssimo bem aqui da parte que é dela a correr já na rua com a tia Lúcia. Porquê é que eu me lembro da tia dela se chamar Lúcia? Não sei, mas lembro-me muito bem. E também me lembro de tentar desenhar esta parte, porque achava esta ilustração linda. E como vos disse, tipo, depois era a parte inicial e final, que tinha aqui os momentinhos dos vários livros. Agora, para o fim, vou só mostrar-vos aqui o cesto da Páscoa. Que é pá, eu não me lembro quando é que a minha mãe comprou este livro, mas é o que eu digo, eu acho que ele tem quase tantos anos quanto a minha irmã. Quanto eu, acho que não, mas eu acho que a minha mãe o comprou pouco depois da minha irmã nascer, da Nena, no caso. E ele era daqueles livrinhos em 3D. E eu e a Nena, quando eu o trouxe para baixo, depois de vir do sótão, ficámos as duas a falar de como ficávamos a espreitar aqui para as partes de dentro, tipo, para ver as coisinhas que estavam escondidas. E eu acho que a minha irmã, mais pequenina, já nem sequer ouviu as histórias deste livro, o que é um bocado sad. E olhem para isto. Comprem livros infantis, leiam livros infantis, porque eu vou manter estes cá comigo. Mais que não seja para um futuro vídeo de pintura de livros da Anitta. Mas acho que para ficar como uma coisinha minha também. Porque lá em cima no sótão eles não estão a fazer moça a ninguém. E este aqui fica como uma memory. Pronto, eu bem sabia que isto não podia estar assim tão intacto. Triste. Triste. Eu realmente, tipo, estava a achar isto muito impec. Opa. Um dia destes faço um a contar histórias infantis. A ver se eu com os textos tapados. Mas aí tem que ser com alguém. Aí tem que desafiar a Babi ou a Nemi ou assim. Para ver se gravo um desses. Para ver se eu pelas ilustrações o que é que eu me lembro. Porque já foi mesmo há alguns anos. De qualquer das formas, eu queria mesmo falar-vos de que nós quase que apagamos estas memórias. Eu sempre que vou falar de leitura, sempre que falo de literatura, digo a toda a gente que eu não gostava de ler até ao secundário. Quando quase esqueço que grande parte dos momentos passados, principalmente com a minha mãe em casa, eram a ler histórias da Anitta quando eu era pequenina. E era tipo, depois eu mesmo por conta própria adorava estes livros. E eu sempre que vou falar de literatura digo que não gostava. Quando enquanto era pequenina era uma coisa que eu gostava mesmo muito. E que adorava. Adorava a minha mãe a contar-me histórias. Adorava. E os livros da Anitta são mesmo uma memória muito, muito doce que eu tenho para mim. E acho que ia adorar gravar um vídeo a pintar alguma coisa inspirada neles. Depois tínhamos que escolher, não é? Não é verdade? Porque há aqui pinturas que realmente iam dar o trabalho de uma vida. E... Opa, não, mas é uma coisa mesmo muito, muito querida. E lembrar-me que estes livros passaram pela minha mãe e me marcaram muito mais do que quaisquer livros que depois tenham sido comprados. Porque mesmo o cesto de Páscoa, que já foi mesmo daqueles que compraram mesmo para mim e para a minha irmã, não me marcaram um terço do que a coleção da Anitta marcou. Ou uma coleção de livros assim pequeninos que havia da Disney, que em vez de ser da minha mãe era da minha tia, mas também tiveram lá em casa tipo uma vida. Eu acho até que ainda estão. Mas principalmente os da Anitta e esses que eram da Disney. Tipo, eu acho que foram as coisinhas assim de leituras que mais marcaram a minha infância. E por acaso tenho um bocado de pena da minha irmã não ter passado a fase dos livros da Anitta. Porque foi mesmo já numa altura em que nós tivemos que fazer a escolha do que é que ficava lá em casa. Estava a contar que tive uma pseudo-discussão com a minha avó sobre guardar coisas antigas para os filhos. Quando eu nem sequer sei se quer ter filhos. Mas antes de pensar em guardar coisas antigas para as futuras gerações, sei que quero guardar pelo menos uma parte destas coisas antigas para mim. E quem sabe para as futuras gerações, quer sejam elas minhas, quer não. Tipo, eu acho que é assim necessário atualizarmos as histórias que contamos às crianças, mas coisinhas destas tão boas, tão doces, tão fofinhas, eu acho que não fazem aqui... eu acho que não fazem mal nenhum. E eu nunca vou aceitar que é Martina, porque para mim é a Anitta e ponto, não me interessa.
Estou pouco um borrifante para quem diz o contrário. E eu acho que o cesto de Páscoa está a ficar aqui um bocado excluído, mas é realmente tipo... A Anitta era mesmo aqui a estrela do vídeo. E da minha parte, acho que vamos ficando por aqui. Se gostaram deste desabafozinho desta história de infância, deixem o vosso like, comentem se gostaram do vídeo, comentem se gostavam que eu desenhasse aqui alguma das ceninhas dos livros, para fazermos enquetes no Insta, para escolhermos qual a pintura, para fazermos essas coisas todas. Comentem, deem like, partilhem, subscrevam, que é mesmo muito importante para mim. Continuamos a faltar um pós 60, eu estou a contar com vocês, para que conste. E espero mesmo que tenham gostado. Vem pelo menos mais um vídeo, não ligado aqui aos livros, mas ligado a coisas antigas que eu também descobri no sótão. Aí eu vou humilhar-me gratuitamente. Vamos só cruzar os dedos para que eu consiga publicar isto no domingo. Porque, queria gravar este vídeo há tanto tempo. E vai ser muito giro agora, brevemente, ficar aqui de vez em quando a olhar para eles e não se não for para desenhar, para ler de vez em quando e lembrar-me de partes muito bonitas da minha infância. Então, da minha parte, se ficamos por aqui, um beijinho para vocês todos. Um tchau até para a semana, porque agora vamos voltar aos domingos, se faz favor. Beatriz, comporta-te. E espero que vocês fiquem por cá e que tenham gostado. Spoiler do próximo vídeo. Quem era a Miriam Melo? Não sei. Ai, que lindo. Que lindo. Os meus bebês. Tadinhos, olhem para isto. Tudo rebentado. Tudo rebentadinho. Meu Deus. Quase não existe lombada. É isso. Até para a semana.